O Brasil é um país tão grande e tão diverso que muitas vezes nas grandes cidades a gente se esquece que existe um Brasil profundo em que para a grande maioria das pessoas o grande dilema que vai persegui-las durante a vida inteira é: eu devo ficar aqui ou eu devo ir embora e tentar uma vida melhor em outro lugar? E ambos os grupos vão passar a vida também lidando com as consequências dessas decisões. Por que eu fiquei ou por que eu fui embora? Serra das Almas é um filme brasileiro que está chegando no catálogo da Netflix, que é sobre um lugar como esse e também sobre pessoas que vivem suspensos no tempo, numa paisagem que você olha e não consegue identificar se a gente está no século XX ou no século XIX, tanto faz, sem nenhum contato com a polícia ou com autoridades. É um lugar em que ninguém vai, isolado do mundo. E o filme é dirigido pelo Lírio Ferreira, que é um diretor que sempre gostou de ficar no meio do caminho entre os filmes de gênero e as análises de grupos de personagens. Entre um cinema de crime mais inspirado no cinema norte-americano mesmo e a crônica antropológica de um tempo, espaço específico. Esse filme aqui não é diferente. Dois fugitivos em uma perua escolar com dois jornalistas reféns e um cadáver fogem para uma casa isolada no coração da reserva Serra das Almas, onde um casal de amigos os hospeda meio que a contragosto. A moldura da estrutura narrativa do roteiro do filme faz com que um grande evento que aconteceu com aquelas pessoas se torne o grande mistério da projeção, e é por causa dele que a gente fica, eu pelo menos fiquei, interessado durante toda a projeção, querendo entender quem são aquelas pessoas, por que elas estão naquela situação, quem matou aquele cara que tá morto lá no banco de trás e por que, o que aquelas duas meninas estão fazendo com aqueles criminosos, qual foi o crime que eles cometeram, qual é a conexão deles com aquele casal que os hospeda. Enfim, o fato de o filme apresentar várias perguntas escondendo aquele evento central mantém o interesse do espectador. O problema é que o miolo do filme, o segundo ato, vai ser um pouco mais prolongado, vai ter um ritmo um pouco mais contemplativo e vai focar na interação entre aqueles personagens. Vai mostrar vários diálogos que muitas vezes parece que estão falando de algum tema maior, mas o filme salta de um para o outro e não se aprofunda em nenhum. Tem as meninas conversando sobre como a sororidade não impede que uma mulher sacaneie a outra ou faça alguma coisa desconsiderando a outra, ou também não vai deixar de ceder a um desejo só porque isso se contradiz com a causa na qual ela acredita. Em outro momento, um dos criminosos vai estar falando sobre o sonho dele de ir para os Estados Unidos, de viver uma vida que ele vê nos filmes, e nesse momento o filme vai estar falando um pouco sobre o sonho americano transportado para o Brasil, o que a gente sabe que acontece muito. Essas conversas dizem coisas sobre aquelas pessoas, mas não dizem o suficiente pra gente se aprofundar na personalidade, na história deles e se importar com aquelas pessoas. Além do fato de que o filme de repente abandona a história das joias e isso não é mais importante pro roteiro, falta profundidade pra gente realmente se importar com essas pessoas. Beleza, o Gislano, que é vivido pelo Ravel Andrade, é aquele cara que tinha um complexo de inferioridade e queria descontar isso em uma ascensão ao sucesso. O melhor amigo dele, cujo nome eu não lembro, vivido pelo Davi Santos, entrou numa espiral de violência, gostou de matar e começou a matar mesmo sem as mesmas justificativas de antes, provavelmente porque percebeu que não ia ter solução, uma hora ele ia ser pego, ele acaba botando toda essa violência pra fora. A gente entende também mais ou menos a situação da Samantha, vivida pela Julia Stockler, que meio que seguiu a profissão e a vida encaixando naquilo que era mais conveniente pra ela. Mas e aquele casal dono da casa? Quem são eles? Por mais que o filme coloque um monte de flashback mostrando como eles se conheceram, a gente não entende quem são aquelas pessoas. O que eles pensam, quais são os gostos, as ambições, as dores. Da mesma maneira, a Luísa, que eu acredito que esse é o nome dela, que é a estagiária lá, a gente sabe por que ela foi colocada para trabalhar com a Samantha, mas quem é aquela mulher realmente, eu não faço a menor ideia. Por todos esses motivos, Serra das Almas me passou uma sensação de filme incompleto. Eu perdi o filme durante a Mostra de São Paulo no ano passado. Ele estreou nos cinemas brasileiros em abril desse ano e agora em junho tá chegando no catálogo da Netflix. Se vocês assistirem, eu quero muito saber o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau.